Like a Hellcat. Ora, galera, vamos dar continuidade ao conteúdo de língua portuguesa, o conteúdo que está abarcando pelo edital Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, cargo oficial judiciário, que é de nível médio. O item 5 do edital trata das classes de palavras, sua classificação, as flexões nominais e verbais e o emprego das classes de palavras. Este é o segundo vídeo. No primeiro vídeo nós falamos de interjeição e neste vídeo nós vamos falar de substantivo. Depois que nós falarmos de substantivo, nós vamos gravar uma série de vídeos sobre as outras classes de palavras, porque são 10 as classes de palavras. E eu espero que vocês gostem deste material. Modéstia à parte, ele ficou muito bom, ele atende muito bem às necessidades para o concurso. Então, vamos lá. Bora, coloquei aqui o conceito de substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que designa seres. O que eu posso chamar de substantivo? Nomes de pessoas, nomes de lugares, instituições, grupos, indivíduos, entes de natureza espiritual ou mitológica. Aí eu selecionei aqui, grifei o conceito, dei uns exemplos aqui para vocês. Os nomes de ações, estados, qualidades, sensações, sentimentos são substantivos também. Isso aqui é só um conceito mesmo e alguns exemplos, bem básico. Aqui nós temos a classificação de substantivos. Os substantivos são classificados em comum, e aqui a definição de cada um. Eu não vou estender muito neste assunto, porque este aqui é só um conceito mesmo. O que não é muito importante para a banca FUMARC. Então, vamos passar esta parte, vocês deem uma lida depois. Eu coloquei uns exemplos, coloquei a definição. É bem básico, matéria do ensino fundamental mesmo. Então, só para caso aquele concurseiro iniciante que não conhece ainda a classificação dos substantivos. E aqui eu fiz um quadrinho com uma lista de coletivos. Coletivos, né, que é aquele substantivo que indica diversos elementos de uma mesma espécie, estando no singular. Por exemplo, alcateia. Alcateia indica diversos elementos da mesma espécie, que são os lobos. Quando eu for usar um coletivo que não é específico, por exemplo, eu tenho feixe de lenha e tenho feixe de capim. Eu tenho que especificar na frase de qual feixe estou falando, então eu tenho que nomear o ser ao qual eu estou fazendo referência. Por exemplo, eu juntei um feixe de lenha. Quando ele for específico, eu não preciso colocar o ser ao qual o coletivo faz referência. Por exemplo, eu vi uma alcateia, não preciso colocar uma alcateia de lobos, porque o substantivo é específico, de lobos. E aqui, bem grande, todos, só alguns, são exemplo mesmo. Flexão de número, nós vamos falar de singular e plural. Quando os substantivos terminarem em vogal ou semivogal, por exemplo, na palavra saci, ele termina em vogal. Eu vou acrescentar a desinência nominal de número S. Então, saci, plural, será sacis. Quando terminar em semivogal, como em troféu, no eu tenho a vogal E e a semivogal U. Eu vou acrescentar também a desinência nominal de número S. Saci, sacis, troféu, troféus, degrau, degraus. Quando os substantivos terminarem em ão, nós devemos observar o seguinte. Eles farão, né?
o plural em ões. Amigalhão, amigalhões. Botão, botões. Chapelão, chapelões. Entre outros, tem um quadrinho aqui com bastantes exemplos para vocês. Entretanto, neste caso aqui, eles terminam em ão, mas farão plural em ães. Alemão, alemães, capitão, capitães, escrivão, escrivães. Então, esses são os plurais para aqueles substantivos que terminam em ão. Esses aqui também terminam em ão e farão plural em ãos. Acordam, acórdãos, cidadão, cidadãos, desvão, desvãos. Isso aqui é muito difícil para decorar, gente. Então, eu acho que você vai aprender resolvendo questões mesmo. E também tem aqueles que terminam em ão e fazem mais de uma forma no plural. Admitem mais de uma forma no plural, né? Igual aldeão, aldeões, aldeães e aldeãos. E outros exemplos. Quando terminados em ao, el, ou, u, eu vou trocar o L por is. Vogal, eu tiro o L e coloco isso, vogais. Mas é muito cuidado, né? Porque aqui eu vou ter as exceções. Quando os substantivos terminarem il, aí eu vou ter algumas hipóteses. Se eu vou trocar a terminação il por eis. Fóssil é paroxítona, a penúltima sílaba mais forte é fó. E termina em il, então eu vou trocar por eis. Fóssil, fósseis. Né? Eu tenho umas observações aqui, que é o projetil, é oxítona. Quando ele pronunciar a sílaba mais forte for a última, ele será oxítona, aí o plural será projetis. Quando eu disser, porque admite mais de uma escrita, projétil, aí o plural será projéteis. Da mesma forma, na palavra reptil, quando a sílaba mais forte for a última, ele será oxítona, o plural será reptis. E quando for réptil, ele será paroxítona, a terminação dele será eis. Réptil, répteis. São palavras que admitem mais de uma forma de escrita e pronúncia. Quando os substantivos terminarem em M, eu vou trocar o M por NS. Item, itens. Nuvem, nuvens. Quando os substantivos terminarem em N, eu vou somar-se o S ou ES. Espécime, espécimens ou espécimenes. Hífen, hífens ou hífenes. Então, aqui admite mais de uma forma, ou soma-se o S ou soma-se ES. Quando os substantivos terminarem em R ou Z, eu vou acrescentar ES. Mar, mares. Sênior, seniores. Seniores. Júnior, juniores. Quando terminarem em X, eles vão ficar invariáveis. Ou tórax, os tórax. A fênix, as fênix. Quando eles terminarem em S, eu devo observar o seguinte. Se for monossílabo, ou seja, tem apenas uma sílaba, e oxítona quando a última sílaba é a mais forte. Acrescento o S. As é monossílabo, tem uma sílaba só. Aí eu vou acrescentar S, vai ficar asis. Ananás é oxítona. Eu tenho a em A, ela é acentuada. Ananás vai ficar ananases. Eu também vou acrescentar S. Com exceção da palavra cais, que é invariável. As palavras paroxítonas ou proparoxítonas ficam invariáveis. Lápis, eu tenho a penúltima sílaba mais forte. Eu tenho aqui uma paroxítona, ela vai ficar invariável. Tênis, também tem uma paroxítona aqui, ela fica invariável. Atlas, eu tenho uma paroxítona, ela também vai ficar invariável. Então, nesse caso aqui, quando for paroxítona,
e terminar em -il, eu tenho essa regra aqui. Quando não tiver essa terminação, vai ficar invariável. Quando ela terminar em S e for paroxítona, ela vai ficar invariável. Os substantivos que só são usados no plural são estes. Alguns exemplos, né? As calças, as costas, os óculos, os parabéns, as férias, as olheiras, as hemorroidas, as núpcias, as trevas, os arredores. Os substantivos terminados em zinho, eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, eu tenho pãozinho. Eu vou ignorar a terminaçãozinho. Vou colocar no plural pão, pães. Aí eu vou tirar o S e vou formar o plural deles. Vai ficar pãezinhos. Já quando for terminada em -io e não tiver Z, eu vou apenas acrescentar o S. Lapisinho, né? Aqui a palavra termina em -io e ela não tem Z. Aí eu vou acrescentar o S. Tem algumas palavras que eu tenho plural com deslocamento da sílaba tônica. Por exemplo, caráter plural, aqui a penúltima sílaba, que é a mais forte, caráter, é paroxítona. Quando eu faço plural, espécimen, por exemplo, é proparoxítona. Quando eu faço plural, continuo proparoxítona. Júnior, juniores. Sênior, seniores. Seniores. Plural de substantivos compostos. Quando eu tiver um substantivo composto formado, substantivo, adjetivo e numeral, como estes são elementos que vão para o substantivo composto, normalmente eles irão para o plural. Por exemplo, aluno, mestre. Eu tenho aqui 2 substantivos. Como os substantivos eles vão para o plural, então as duas palavras vão para o plural. Outro exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Primeiro-ministro, eu tenho um numeral, que é primeiro, e ministro, que é um substantivo. Como os dois elementos são pluralizáveis, então os dois irão para o plural. Podem perceber que todos esses exemplos aqui irão para o plural. Pronome. Alguns pronomes admitem plural, outros não. Eu tenho um exemplo dos pronomes possessivos. Meu, meus. Nosso, nossos. Mas os indefinidos, eles não vão para o plural. Então, dei o exemplo aqui. Padre nosso, padres nossos. Zé ninguém, zés ninguém. Da mesma forma que o pronome não vai para o plural, por ele ser indefinido, então aqui no substantivo composto ele também não vai. Quando eu tiver um substantivo composto formado por verbo, advérbio e interjeição, são elementos invariáveis, portanto, quando eles formarem um substantivo composto, eles continuarão invariáveis. Por exemplo, beija-flor, eu tenho um verbo, então ele vai ficar invariável. E o substantivo flores vai para o plural. Por quê? Porque é substantivo. Aqui eu tenho pica-pau, um verbo e um substantivo. Apenas o substantivo foi para o plural. Alto-falante, eu tenho aqui um adjetivo. E falante eu tenho substantivo. Apenas o substantivo foi para o plural. E eu tenho a interjeição ave e o substantivo Maria. Apenas o substantivo foi para o plural. Aqui eu tenho 2 substantivos. Uma palavra composta formada por 2. Dando a significação do primeiro, somente este irá para o plural. Mas, neste caso, também é admitida a flexão do segundo substantivo, mesmo quando indica finalidade, semelhança ou limita a significação do primeiro. Então, eu tenho aqui o quadro, o primeiro quadrinho, né? Quando somente
o primeiro vai para o plural. E eu tenho a segunda hipótese, que os dois vão para o plural. Tanto um quanto o outro está certo. Quando eu tenho um substantivo composto formado de 3 ou mais palavras. Quando o segundo elemento for uma preposição, só o primeiro irá para o plural. Por exemplo, pé de moleque, eu tenho a preposição de. Neste caso, só o primeiro irá para o plural. Mas, se o primeiro elemento for invariável, o substantivo todo ficará invariável também. Por exemplo, fora da lei. Fora tem um verbo invariável, então o substantivo todo vai ficar invariável. Mas, se o segundo elemento não for uma preposição, só o último irá para o plural. Bem, te vi. Eu tenho aqui um pronome. Então, se não é uma preposição, só o último irá para o plural. Bem me quer, da mesma forma, eu tenho um pronome aqui. Substantivos compostos formados de verbo mais verbo. Se os verbos forem iguais, alguns gramáticos admitem ambos no plural. Alguns gramáticos admitem somente o último. Por exemplo, eu tenho as duas hipóteses aqui, dependendo da visão dos gramáticos. Corre, corre, corres, corres. Ou corre, corres. Tanto faz um contra o outro, depende também da posição da banca. Mas se as duas alternativas são permitidas, então a banca tem que considerar. Se os verbos possuírem significação oposta, eles vão ficar invariáveis. Levar e trazer tem significação oposta, são antônimos. Então, neste caso, ficarão invariáveis. Palavras repetidas ou onomatopeia. Onomatopeia, né? Figura de linguagem que expressa os sons, os barulhos, os sons dos animais, o som do relógio. Eu tenho um exemplo aqui, tic-tac, né? Neste caso, sendo onomatopeia, somente o último vai para o plural, que é o barulho do relógio. O som que o relógio emite. Lero, leros, ping-pong, eu tenho aqui palavras repetidas, por exemplo, tico-tico. Então, neste caso, quando for palavras repetidas ou onomatopeia, somente o substantivo for formado por palavras repetidas ou for uma onomatopeia, somente o último irá para o plural. E aqui, substantivo composto iniciado por guarda. Aqui eu tenho duas hipóteses. Se o substantivo que trabalha na zona urbana, então aqui vai para o plural as duas palavras, guardas urbanos. Se formar um objeto, somente o último irá para o plural, como no caso de guarda-roupa. Vai ficar guarda-roupas. Se o segundo elemento invariável ou já surgindo no plural, ficam invariáveis. Por exemplo, guarda-costas. O segundo elemento aqui, costas, ele já é escrito no plural, já existe no plural, então vai ficar invariável, porque também o verbo é invariável. Existem substantivos que admitem mais de um plural. Dei os exemplos aqui, depois vocês deem uma lida. E aqui, gente, trato da metafonia. Metafonia é o quê? Quando, por exemplo, para formar o plural, necessito de mudar de timbre de O fechado para O aberto. Esse processo é chamado de metafonia. Por exemplo, abrolho, abrolhos. Destroço, destroços. Quando eu passo para o plural, eu mudo o timbre de O para O. Tem palavras que, quando vão para o plural, mantêm o timbre fechado. Acordo, acordos. Consolo, consolos. E tem palavras que admitem tanto o timbre aberto como o timbre fechado. Estorvo, estovos, estovos. Entre outras. E aqui, flexão de gênero. Eu tenho os substantivos biformes, que são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, para formar os gêneros.
Por exemplo, galo, galinha, maestro, maestrina. A maior parte desses substantivos, terminados em o átono, eles formam feminino pela substituição do o por a, com algumas exceções. Por exemplo, galo, galinha, eu não só troquei o o por a, mas aqui tem o NH. Maestro, maestrina. Aqui eu não somente troquei o o por a, então a exceção é o que você vai ver mais, né? Aqui termina freguês, termina em consoante S, então eu vou acrescentar apenas a desinência A. Com exceção, por exemplo, de ator, que termina em consoante também, e o feminino é atriz, czar, czarina, imperador, imperatriz. Para o substantivo embaixador, eu tenho duas formas. Embaixatriz, que é a esposa do embaixador, e a embaixadora, que é a mulher que ocupa o cargo de embaixadora. A maior parte dos substantivos terminados em ão, ela forma o feminino pela substituição de ão por ã ou oa, mas não são todos, tá? E a maior parte. Nos aumentativos, a substituição do ão é por ona. Sabichão, sabichona, valentão, valentona. Com algumas exceções, eu coloquei exceções aí para vocês. Alguns substantivos ligados a títulos de nobreza, ocupações ou dignidades formam femininos em esa, essa, issa, tá? Coloquei aí o masculino e o feminino e dei uns exemplos. Alguns substantivos terminados em e formam feminino com a substituição desse e por a. Mestre, mestra, elefante, elefanta, infante, infanta. E existem também os substantivos que apresentam formações irregulares para o feminino. Avô, avó, silfo, sílfide, réu, ré, herói, heroína, rei, rainha, marajá, marani. E aqui eu tenho substantivos que eu tenho radicais diferentes para as formas masculinas e femininas. Cavaleiro, amazona, frei, soror ou soror, padrasto, madrasta, cavalheiro, dama e etc. Também relacionados a animais, em que eu troco. Os substantivos uniformes, nós já falamos dos biformes, agora nós vamos falar dos uniformes. Eu tenho dois tipos, eu tenho o comum de dois gêneros, que eles têm uma forma para ambos os gêneros, mas eu utilizo artigos para diferenciar, né? Artigos distintos, por exemplo, o estudante, a estudante, eu tenho uma forma, mas eu tenho artigos distintos. E eu tenho também, que apresentam uma forma, o sobrecomum. Eles têm uma forma e um só artigo para ambos os gêneros. Por exemplo, o cônjuge, eu não tenho a cônjuge, eu tenho o cônjuge. A criança, o carrasco, o indivíduo, eu não tenho a indivíduo. Então, eu dei o exemplo aqui, eu não tenho o testemunha, eu digo a testemunha. E o epiceno são os que têm uma forma e um só artigo para ambos os gêneros de certos animais. Eu apenas vou acrescentar as palavras macho e fêmea para distinguir o sexo do animal. Por exemplo, eu só digo a girafa, não digo o girafa. A girafa macho, a girafa fêmea. A águia macho, a águia fêmea. Aí faltou vírgula aqui para separar, vocês coloquem, aliás, né, que deu para entender pelo vídeo, né, porque eu acho que eu coloquei o arquivo em PDF. A barata fêmea, a barata macho. Existem alguns substantivos que trazem dificuldades quanto ao gênero. Esses aqui é bom vocês atentarem. Eu não sei, sim. Nós vamos ver depois o que a banca gosta de perguntar. Mas eu acredito que esta aqui seja uma informação importante. Porque são substantivos que apresentam apenas uma forma, um artigo, entendeu? O açúcar, o afã, eu não digo açúcar. Então, esses aqui
eu indico para vocês darem uma tentada, uma lida, né? Porque eu acredito que seja passível de cobrança pela banca, assim, no meu entender. Mas nós vamos examinar isso depois nas questões da banca que eu vou pegar para a gente treinar aqui no canal. Tenho também alguns substantivos que, quando eu mudo de gênero, eles mudam de significado. Por exemplo, o caixa, eu tenho o caixa, o funcionário, aquele que trabalha lá no caixa, fazendo uma cobrança, e eu tenho a caixa objeto. Entre outros exemplos que eu dei, também acho isso muito importante. E aqui, flexão de grau, diminutivo, atenuação, diminuição, ou mesmo deformação do seu significado. Por exemplo, eu tenho o grau sintético, que eu acrescento sufixos aumentativos ou diminutivos à forma normal do substantivo. Por exemplo, rato, ratão. Eu acrescentei aqui o sufixo aumentativo. E eu tenho um analítico, que a forma normal do substantivo é modificada por adjetivos que indicam aumento ou diminuição de proporções. Rato, rato grande, aumentativo analítico, e rato pequeno, diminutivo analítico. As formas sintéticas de indicação de grau são normalmente empregadas para conferir valores afetivos aos seres nomeados pelos substantivos. Por exemplo, amigão não é um amigo grande, é um valor afetivo. Partidão, ó, que partidão. Ele é um bandidaço, não é um bandido grande, um bandidaço. Então, aqui, valores afetivos. Isso é muito importante também. E por fim, gente, eu coloquei as informações aqui e é isso aí. Essa apostila foi elaborada com base na moderna gramática de língua portuguesa, foi elaborada por mim. Eu pretendo elaborar também sobre as outras classes de palavras que nós vamos falar. O próximo assunto a ser tratado, eu acredito que vai ser artigo. E nós vamos treinar questões da banca. E eu vou abordar aqui todo o conteúdo do edital do concurso Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, não só referente à parte português, quanto às outras disciplinas. Eu não expliquei muito explicadinho a aula, porque o que eu quero, o que eu acho importante mesmo é aquilo que a banca pergunta, e as informações importantes, eu acredito que eu passei nesta aula aqui, é o que importa para o concurseiro ficar perdendo tempo com informações que não são relevantes, com explicações que não são relevantes. Né? Nós temos que treinar por questões da banca e perceber o jeitinho da banca de cobrança. Essa aula foi elaborada com base no concurso, com base no concurseiro, e não com base naquela pessoa que está aprendendo português do zero, porque eu sei que essa vai precisar de uma aula mais elaborada, mais explicadinho. O concurseiro não, ele já tem familiaridade com o português, ele quer saber o que é importante para ele saber e o que é relevante. Então, é isso aí. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, curte o vídeo, inscreve no canal e acompanhe. Compartilhe também com os amigos concurseiros. Até a próxima!